Oi galera, eu sou o Guilherme e juntamente com o Carlos e a Johanna, nós vamos falar um pouquinho sobre a Idade Média. A Era medieval, conhecida durante muito tempo como Idade das Trevas, devido ao fato de a razão humana ter dado lugar à superstição e à influência política, social e cultural da Igreja, é uma divisão histórica entre a Antiguidade e a Idade Moderna. Começou em 476 d.C., com a queda do Império Romano do Ocidente, e se encerrou em 1453 com a tomada da capital do Império Bizantino, Constantinopla, pelos turcos otomanos. A Idade Média é geralmente dividida em duas: a Alta Idade Média, que vai do século V até o século X, e a Baixa Idade Média, que vai do século XI até meados do século XV. Os principais aspectos que marcaram o período da Idade Média foram o poder político descentralizado, principalmente na Alta Idade Média, relações de sucerania e vassalagem, estratificação social em clero, nobreza e servos, regime de servidão e feudalismo, economia essencialmente rural, proliferações de templos e monastérios, grande influência política e econômica da Igreja Católica, e o domínio da teologia escolástica na cultura e na filosofia. Os elementos que contribuíram para a queda do Império Romano no Ocidente, que marcou o início da Idade Média, foram as invasões bárbaras. Por conta das invasões, muitas famílias passaram a se mudar para o campo, que foi se tornando cada vez mais seguro. Houve então início o processo de ruralização em toda a Europa Ocidental, onde as propriedades rurais foram transformadas em núcleos fortificados e administrados por proprietários com poderes quase absolutos sobre as terras e seus habitantes. Durante a Alta Idade Média, alguns povos bárbaros, como os francos e os germânicos, passaram a fazer sua própria organização social e política. Os exemplos principais são do Reino do Franco, cujo representante emblemático foi Carlos Magno, e o Sacro Imperial Romano Germânico, que começou a se organizar com o objetivo de zelar pela homogeneidade dos princípios da religião cristã e promover a conservação dos pagãos, entre os séculos 7 e 8. O islamismo expandiu-se rapidamente pelo mundo durante esse período, chegando a ocupar quase que inteiramente a Península Ibérica. Foi na Alta Idade Média que surgiu e teve o seu auge o sistema feudal. Os feudos eram grandes propriedades de terra, com uma organização econômica, política, social e cultural própria. Nele se produzia tudo o que era necessário, possuindo uma economia agrária e de subsistência. Além disso, havia a relação de suzerania e vassalagem, ou seja, de um suzerano para o vassalo. Os suzeranos, donos de terras, as doavam para os vassalos, que por sua vez estavam encarregados de cuidar, proteger e administrar as terras que recebiam. A Baixa Idade Média compreende uma fase em que a sociedade medieval chegou ao seu auge e também entrou em decadência. Entre os séculos XI e XII surgem as arquiteturas gótica e românica, muito presentes em diversas construções conhecidas, como a Catedral de Notre-Dame, e também o ensino universitário, surgindo diversas universidades que até hoje possuem influência, como Cambridge e Oxford na Inglaterra. É nesse período que feiras comerciais e várias cidades se tornam importantes nas inovações agrícolas, caracterizando assim o renascimento urbano e comercial e o desenvolvimento dos burgos. Já no século XV, surgem as primeiras monarquias absolutistas na Europa, retomando o poder central na figura de um rei. No plano da religião e da cultura, surge a Reforma Protestante e o Renascimento que passam a questionar a Igreja Católica. Surge também o mercantilismo, o que caracteriza, assim, o início da Idade Moderna. O período da Idade Média também foi responsável por importantes avanços, sobretudo no que diz respeito à produção agrícola. Foram inventadas o moinho, a charrua, as técnicas de adubamento e rodízio de terras. Foi durante a Idade Média, como citado, que as primeiras universidades foram fundadas, a partir do século XII, principalmente na Itália e na França. Entre os séculos XIII e XV, foram fundadas mais de 50 universidades na Europa, muitas delas
patrocinados pelo Papa. A música também era dominada pela Igreja durante a Idade Média. O canto gregoriano era o principal estilo musical existente. Trovadores também cantavam e tocavam instrumentos rústicos baseados em ritmos simples de melodia única. No final da Idade Média, surge a escola polifônica Ars Novas, que, diferente do canto gregoriano e das canções populares, elaborava músicas com variadas linhas melódicas e com grau de dificuldade maior. A polifonia foi muito importante para o desenvolvimento da música barroca já na Idade Moderna. A Era Medieval também foi marcada por alguns eventos como as Cruzadas, a Grande Cisma do Oriente e a Peste Negra. As Cruzadas foram um conjunto de expedições militares liderado por reis e comandantes políticos, militares, cristãos, em direção a Jerusalém, com o objetivo de retomar o controle político da Terra Santa das mãos dos muçulmanos. A Grande Cisma do Oriente foi um momento, a partir de 1378 até 1417, onde a Igreja Católica conviveu com dois papas, um baseado em Avignon, Clemente VII, e o outro baseado em Roma, Urbano VI. A higiene durante a Idade Média era precária, mas em 1347 se tornou preocupação das autoridades devido à chegada da chamada peste negra. A peste bubônica era causada pela bactéria Yersinia pestis, transmitida pela pulga de roedores e que atacava o sistema sanguíneo e linfático. Estima-se que 1/3 de toda a população da Europa tenha sido dizimada durante esse período. A literatura medieval está dividida em duas escolas literárias, o trovadorismo e o humanismo. O trovadorismo é a primeira fase da história de Portugal e encontra-se ligada à formação do país com um reino independente. O conjunto da sua manifestação literária reúne os poemas feitos por trovadores para serem cantados em feiras, festas e castelos nos últimos séculos do período. Iniciou-se com a canção da Existia a poesia trovadoresca, dividida em dois gêneros, lírico e satírico. O lírico se divide em duas categorias, cantigas de amigo e cantigas de amor. E o satírico é caracterizado pelas cantigas de escárnio e cantigas de maldizer. Nas cantigas de amor, o trovador é um eu lírico masculino e se dirige à mulher amada como uma figura idealizada. E se dirige à mulher amada como uma figura idealizada e distante. É a posição de fiel vassalo, a serviço de sua senhora, e faz desse amor um objeto de sonho e impossível. Já as cantigas de amigo têm origem popular, eu lírico feminino e marcas evidentes da literatura oral. Era parecida com as cantigas de amor, porém contava um romance mais possível, geralmente uma história de saudades. A cantiga de escárnio criticava alguém através da zombaria e do sarcasmo. Trazia sátiras indiretas que encobriam agressividade através do equívoco e da ambiguidade. Por sua vez, as cantigas de maldizer traziam críticas diretas, contundentes e claras. Muitas vezes haviam palavras de baixo calão e a pessoa criticada era citada nominalmente. O humanismo é a escola literária do período situado entre o final da Idade Média e o início da Idade Moderna, entre o século XV e o século XVI. O humanismo português produzia manifestações literárias de vários gêneros, prosa, poesia e teatro. Havia a crônica histórica e a poesia palaciana, e o teatro popular. A crônica histórica tem Fernão Lopes como o principal representante do gênero. Sua obra contém ironia e crítica à sociedade portuguesa. Seu maior mérito foi conciliar pesquisa histórica e qualidade literária. A poesia palaciana trata de assuntos da vida palaciana e nobre, e produz a visão do mundo dos nobres e fidalgos que a produziam. O amor é tratado de forma mais sensual e a mulher já não é tão idealizada como no trovadorismo. Por fim, o teatro popular tem Gil Vicente como destaque, considerado o pai do teatro português. Sua obra trata de muitos temas, sempre com uma abordagem caracterizada pela transição entre a Idade Média e o Renascentismo, ou seja, do pensamento teocêntrico pela transição entre a Idade Média
ou seja, do pensamento teocêntrico, marcado por elementos de religião, como céu e inferno, ao humanista, marcado pelo antropocentrismo e racionalismo. Esse foi o nosso vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal e compartilhe o nosso vídeo. Tchau!